Bom, meus queridos, eu vou falar para vocês agora sobre o trabalho de Linneu, né? O nome dele é, é um médico, ele é um botânico, ele era um botânico e médico sueco, Carl von Linné, que aí mais conhecido como Linneu, né? Ele nasceu em 1707 e morreu em 1778, né? O que foi que Linneu fez? Qual foi o seu trabalho, né? Nós sempre, antes disso, antes de adentrar em Linneu, eu vou falar para vocês o seguinte: nós usamos sempre o termo espécie. Mas o que este termo significa exatamente? Uma espécie é um conjunto de organismos semelhantes entre si, capazes de cruzar e gerar descendentes férteis. Então, toda espécie é um ser vivo que ele pode é, criar organismo, né, entre si, gerar descendentes férteis. Assim, todas as onças pintadas pertencem à mesma espécie, porque cruzam entre si e podem gerar filhotes férteis. Isto é, também são capazes de ter filhotes. Alguns indivíduos de diferentes espécies podem cruzar entre si, mas os filhotes são quase sempre estéreis. É o caso do cruzamento do jumento com a égua, que origina a mula e o mulo. Ou seja, quando uma espécie cruza com outra espécie, não vai gerar ser vivo fértil. Ou seja, a mula e o mulo, né, são estéreis. Por quê? Porque são mistura de espécies diferentes. Aí, nesse século XVIII, falando agora de Carl, né, von Linné, que é o Linneu, criou um sistema científico de classificação dos animais, usando espécies como a unidade básica. Mesmo assim, Linneu acreditava que o número de espécies no mundo era fixo, ou seja, que elas não evoluíram. Essa era a ideia mais comum entre os cientistas da época. Linneu também reuniu as espécies semelhantes em um mesmo grupo. E aí ele deu o nome de quê? De gênero. Por exemplo, o gato doméstico e o gato selvagem europeu são espécies diferentes que pertencem ao mesmo gênero. Ambos são gatos, né? Eles pertencem ao gênero Felis. Já o cão e o lobo pertencem ao gênero Canis, né? Para organizar o seu sistema de classificação, Linneu criou uma nomenclatura para os seres vivos usando o latim. Gente, se vocês não sabem, todo tratado científico, toda descoberta científica, ela utiliza como referência o latim. Por isso que lá na Alemanha, o país não tem idioma derivado do latim, não tem idioma cuja matriz é latim. Aqui no Brasil também até, vamos dizer assim, no século XX, século XIX, se ensinava nas escolas o latim. Por quê? Porque quem queria ser médico, cientista, psicólogo, precisa estudar o quê? Os termos técnicos em latim. Daí a classificação veio dessa forma, né? O uso de um único nome facilita a comunicação entre os cientistas e evita confusões. Se não existisse essa nomenclatura, a mesma espécie poderia receber vários nomes em línguas diferentes. Você já ouviu dizer que o nome da espécie humana é Homo sapiens? Sabe o que isso quer dizer? Né? Essa nomenclatura, né, foi criada por Linneu e é chamada de binominal. Por que binominal? Porque tem dois nomes. Cada espécie recebe dois nomes, sempre escritos em latim ou adaptados para esta língua. Assim, a espécie humana foi chamada de Homo sapiens, a bananeira de Musa paradisíaca, espécie mais comum de barata, é a periplaneta americana, e de gatos domésticos é o Felis catus, ou seja, e varia, né? Então, utilizando a primeira palavra científica sempre correspondente ao gênero, né? E sempre de letra maiúscula, né? Assim, se o gato dourado africano é chamado de Felis aurati, o gato selvagem europeu é Felis silvestris. Ambos pertencem ao gênero Felis, um grupo maior que reúne, além dessas duas espécies, o gato do deserto, Felis margarita, e o gato da selva, Felis chaus. Entre outras, já a onça pintada, Panthera onça, o tigre, Panthera tigris, e o leão, Panthera leo, fazem parte do gênero Panthera. Observe que o nome do gênero e apenas ele é escrito sempre com inicial maiúscula, Canis, Felis, Panthera, Homo. A primeira palavra que compõe o nome da espécie é sempre escrita com inicial maiúscula e a segunda com inicial minúscula. Canis, Lupus, Felis aurati, Homo sapiens, e assim vai. Além disso, tanto o gênero como a espécie costumam ser destacados no texto usando-se um tipo de letra diferente, como o tipo inclinado que está sendo usado neste livro, chamado de itálico, ou quando escritos à mão sublinhando os nomes desta forma, né? Homo sapiens, Felis aurati, etc.